O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia, e o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e que para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-as com a toalha com a qual estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro e Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu não me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Aí Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também mãos e cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu novamente o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Portanto, se eu, que sou o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Vamos repetir esse versículo? Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Acolho os nossos amados discípulos, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, que hoje vêm renovar também os seus compromissos diante do altar do Senhor, cada uma das famílias que hoje vem celebrar este início de Tríduo Pascal. Filhos amados, é precisamente para esse tempo que o Senhor nos prepara durante todos os séculos, para que a gente viva esses dias, para que a gente se intere desse mistério que acontece. Eu gostaria que hoje, meus amados, também os irmãos que estão participando dessa missa de casa, dos lugares onde estão, das casas de acolhimento, que a gente percebesse onde é que nós estamos inseridos, que a gente note do que nós fazemos parte, de como isso é grande, de como isso é eterno e de como isso é de Deus, divino. Tenta perceber onde você está metido, onde você está enfiado, do que você faz parte. Primeira leitura que nós proclamamos hoje, filhos, no início do nosso Tríduo Pascal, nessa missa, a gente diz que a gente está na maior semana, e essa é a maior missa, ela vai de hoje até no Sábado Santo, uma missa única, passando pelo mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E olha o que a gente começa lendo, a liturgia da igreja traz para a gente, o livro do Êxodo. O primeiro livro da Bíblia é? Qual?
E o segundo? Êxodo. Então estamos lendo o segundo livro da Escritura Sagrada, o livro do Êxodo. E aqui, o que significa êxodo? Sair, partir, êxodo rural. As pessoas que saíram do campo e foram morar na cidade. Êxodo, foram para outro lugar. É o êxodo. O êxodo é o povo que sai da escravidão do Egito e vai para a terra prometida. Está caminhando, está na direção, como eu e você, caminhando da escravidão do nosso pecado para a terra prometida da eternidade. O povo de Deus está, e o Senhor Deus dá uma instrução com detalhes. Olha, o Senhor Deus diz: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, no 10º dia desse mês, cada um tome um cordeiro. Ele vai instruindo, é um rito, é como uma procissão de entrada, é como um ficar de pé, para guardar a liturgia, a equipe entrar, é um assentar-se para ouvir a palavra, é um levantar-se para a proclamação do Evangelho, é um assentar-se para a partilha, é um pôr-se de joelhos diante da consagração, é um olhar para o Cristo elevado no altar, é um rito. O Senhor Deus prescreve um rito com sutileza de detalhes. No 10º dia, cada um vai tomar um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer o cordeiro, convide outros vizinhos. O cordeiro será sem defeito. Devereis guardá-lo preso até o dia 14 desse mês. Olha, então toda a comunidade de Israel reunida vai imolar esse cordeiro ao cair da tarde. Vai imolar o cordeiro guarda isso, a comunidade imolará o cordeiro imolará esse cordeiro ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue, untareis os marcos das portas nas casas, comereis a carne nessa mesma noite. A carne será assada no fogo. Olha os detalhes do rito, tintim por tintim. A carne será assada no fogo. Servireis pães ázimos e ervas amargas. O que são pães ázimos, filhos queridos? Pão sem fermento. Pães ázimos, ervas amargas. Devereis comê-los com os rins cingidos, com sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é Páscoa. Rins cingidos é preparado para o caminho, com sandálias nos pés, quer dizer, prontinho para sair andando, cajado na mão, pronto para partir, para ir, porque é Páscoa. Páscoa é passagem, é prontidão, é vigiai e orai. Com rins cingidos, cajado na mão, sandálias nos pés, comereis às pressas, porque é Páscoa, é a passagem do Senhor. É o que nós celebramos essa Páscoa. Naquela noite passarei pela terra, ferirei todos do Egito, desde os homens até os animais, infligirei castigo contra os deuses falsos. O sangue do cordeiro servirá de sinal. Ao ver o sangue passarei adiante e não atingirei as casas que estiverem marcadas. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que a vez de celebrar todos os anos, geração após geração, como uma instituição perpétua. É Êxodo, são 1400 anos antes de Jesus, esse acontecimento. O Senhor Deus pede e dá os detalhes: o cordeiro será imolado ao final da tarde. O cordeiro que vai aspergir o seu sangue, aqueles que estiverem marcados com o sangue desse cordeiro, eles não receberão o castigo, todo o resto será destruído. Passarei levando destruição por todos, mas as casas marcadas com o sangue do cordeiro imolado ao cair da tarde serão preservadas. Será uma instituição perpétua, a instituição da Páscoa. Celebrarei todos os anos nesse mesmo rito. Filhos amados, quem é que foi imolado mais tarde ao cair da tarde? O cordeiro o sangue redentor do cordeiro preserva cada um
dos que nele creem, e diz que o anunciam por 1400 anos. Pensa, olha, consegue perceber, filho, onde é que você está? Veja, 1400 anos antes de Jesus, por 1400 anos, o povo hebreu celebrou essa Páscoa com esse rito, desse mesmo jeitinho. No 14º dia, deixava desde o 10º dia o cordeirinho amarrado, matava o cordeiro, comia em família, em comunidade, comiam juntos, untavam as portas das suas casas, se deixavam banhar pelo sangue do cordeiro, faziam esse rito, comiam os pães ázimos, as ervas amargas, do jeitinho que o Senhor diz, por 1400 anos. Vê onde que você está, consegue perceber do que você faz parte, consegue entender, você consegue firmar a raiz. São 3000 anos, porque depois vem Jesus. E olha o que acontece no texto da segunda leitura. Quem está narrando aqui, filho, não é nenhum dos evangelistas, não é nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, e não é nenhum dos 12 apóstolos que estiveram na mesa com Jesus. Quem narra aqui é São Paulo, na segunda leitura. São Paulo é aquele que perseguia, ele queria perseguir esses aqui, e perseguiu outros que seguiam Jesus. Se chamava Saulo, mas aí Jesus tem um encontro com ele, diz: Saulo, preciso de ti. O Saulo se transforma, ele não estava na mesa como esses 12, e o Saulo diz para a gente assim, na carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11, irmãos, o que eu recebi do Senhor, o que eu recebi do Senhor, foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que ele foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão em suas mãos, e depois de dar graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é, percebe, aqui é Paulo falando aos Coríntios, não é Mateus, nem Marcos e nem Lucas que fazem a narrativa, nem João que fala do pão da vida. Veja, o Senhor tomou o pão e disse: este é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Olha, está estabelecendo um rito. O que o Senhor Deus disse no Êxodo, 1400 anos antes? Fazei isso todos os anos como festa memorável, havereis de celebrar por todas as gerações, como uma instituição perpétua. Jesus vem na noite da Páscoa, ele deseja celebrar essa ceia com os seus discípulos, pede que eles preparem o lugar, eles preparam, Jesus senta-se à mesa, toma o pão nas mãos e diz: este é o meu corpo que será entregue por vós. Depois ele toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança. Por 1400 anos o povo celebrou daquele jeito, imolou o cordeiro ao final da tarde. Agora ele diz: este é o cálice da nova aliança. Consegue perceber, filho? Você consegue perceber que um texto é de 1400 anos antes? Consegue entender que durante 1400 anos, todos os anos, no mesmo mês, no mesmo dia, da mesma forma, foi celebrado isso que hoje, 3000 anos depois, eu e você celebramos aqui nessa noite, e em família nós nos reunimos, como era a família hebraica que se reunia, só que hoje é atualizada. Nessa atualização, nessa celebração fundamental para a nossa fé, este é o cálice da nova e da eterna aliança, é o cálice do meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, e já são 2000 anos que nós fazemos isto, a cada domingo, a cada santa missa, todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim, do Jesus, do cordeiro imolado, daquele que foi imolado ao cair da tarde, daquele que derramou o seu sangue, do sangue que está nesse cálice que eu e você bebemos como família, nos reunimos e juntamos outros da nossa casa para estarmos em torno dessa mesa, e estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. O Senhor que já veio e esteve
conosco vai voltar. Só que desta vez, sobre as nuvens com poder e glória. Nós cantamos a riqueza desse salmo. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus? O salmista, ele pergunta ao céu: o que eu vou poder retribuir a Deus por tudo aquilo que o Senhor Deus faz em meu favor? Eleva o cálice da minha salvação. É sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, dos seus amigos. Eis que sou o vosso servo. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão, já não sou mais escravo, sou um filho. Por isso, oferto um sacrifício. E o sacrifício que eu e você ofertamos é um sacrifício de louvor. Não mais o sacrifício do cordeiro, porque o cordeiro imolado ao cair da tarde, às 3 horas da tarde, é o cordeiro que derrama o seu sangue. Meu sacrifício agora é de louvor. Por isso oferto um sacrifício de louvor. Por isso eu e você nos reunimos como família, não mais como a família hebraica dos 1400 anos de Cristo, mas agora como uma família que se reúne em torno da nova e eterna aliança. Filhos, quando a gente consegue perceber essa riqueza, quando a gente consegue perceber que nós não somos de 30 anos atrás, de 15 anos atrás, que não nascemos essa semana, que nós temos um fundamento, que temos uma lógica, que temos um rito, que é um rito que está na palavra, perene, é uma instituição perpétua, que todos os sinais, pontinho por pontinho, regrinha por regrinha, tudo foi transmitido por Deus, que está solidificado numa tradição que é mais do que bimilenar, que ela vem de antes daquele tempo que nós marcamos, que é marcado pela vinda do Senhor nos tempos atuais. 1400 anos desde o êxodo, as pessoas celebrando, imolando o cordeiro, vivendo aquela graça, sendo guardados pelo Deus Todo-Poderoso e aguardando a promessa da primeira vinda. O Messias vem e aí se zera a conta da humanidade e começa a contar de novo, ano 1, ano 2, ano 3, estamos no ano 2024 deste acontecimento. E nessa noite memorável, o Senhor reuniu os seus 12, e depois de ter estabelecido com eles a nova e eterna aliança, Ele quis dar mais um passo. Ele, sabendo que Deus tinha colocado tudo em suas mãos, se Deus tivesse colocado tudo em suas mãos, nas tuas mãos, o que você faria? Você tem todo o poder de Deus. Deus colocou tudo em tuas mãos. Jesus Cristo, sabendo que Deus havia colocado tudo em suas mãos, Ele se aniquila mais um pouquinho. Ele que já havia se aniquilado para vir, sendo Deus, descer, sendo imaculado, se manchar com a nossa mancha do pecado, sendo divino, se reduzir à humanidade, agora se reduz um pouco mais. Na época de Jesus, quando as pessoas chegavam assim para uma janta, foram convidados por Jesus para jantar, foram na cena, foram lá no cenáculo, prepararam tudo, era uma casa de um conhecido que emprestou para eles, entraram na sala do jantar, na sala da ceia, no cenáculo, prepararam tudo. Quando as pessoas entravam numa casa dessas e tinha alguém, e a casa pertencia a alguém muito rico, de posses, sempre tinha alguém à porta, um escravo à porta, que ia lavar os pés das pessoas que vinham. E existiam escravos com muitos talentos, escravos que tinham talentos para culinária e estavam lá na cozinha. Tinham escravos que tinham talento para o gado e estavam lá no campo cuidando do gado. Escravos que tinham talentos administrativos e cuidavam das finanças do seu dono. E tinha o escravo que não servia para nada, não sabia fazer nada, o escravo imprestável, o escravo que aquele dono não poderia vender, ninguém ia querer comprar aquele escravo. E aquele escravo servia para quê? Lavar os pés. Vocês me chamam Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Mas se eu, que sou o seu Senhor, lhe lavei os pés, é para que vocês façam o mesmo. E aí, filhos, nós que fazemos parte de uma família
de uma família que foi profetizada, de uma família que por 1400 anos celebrou a Páscoa, lembrando da passagem da escravidão para a vida livre e imolando o cordeiro ao cair da tarde, de uma família que recebe a vinda do Messias prometido, do Messias que sela nova e eterna, porque não vai haver outra aliança agora no seu próprio sangue. Nós temos que aprender com Jesus a lavar os pés uns dos outros. Nós vamos fazer esse gesto aqui agora. Veja que na igreja, dentro da missa da instituição da Eucaristia, isso não é uma encenação. Essa quinta-feira é da instituição da Eucaristia, da instituição do sacerdócio, porque quando Jesus fala para esses 12 ao redor da mesa, fazer isto em memória de mim, ele está instituindo o sacerdócio dos 12 apóstolos. Os 12 já, isso acontece numa quinta-feira. Quando a gente sair daqui hoje, nós vamos levar Jesus para o Horto das Oliveiras, porque foi o que aconteceu. Jesus foi para o Getsêmani, lá ele chorou e de madrugada foi preso, e de hoje até amanhã à tarde Jesus foi torturado, condenado, amanhã à tarde ele morre, imolado ao cair da tarde, no sábado passa no sepulcro, no domingo ressuscita. Quando o Senhor Jesus ressuscita no domingo, esses 12 que estavam aqui lembraram que Jesus os havia instituído sacerdotes. Jesus havia dito: este é meu corpo e é meu sangue, fazer isso em memória de mim. E no domingo seguinte, eles estão reunidos nesse mesmo lugar, e eles celebram pela primeira vez a Eucaristia, partilham o corpo e o sangue do Senhor a primeira vez, já no próximo domingo. O sacerdócio também é renovado hoje. Você consegue perceber do que você faz parte? Você consegue perceber da herança que você assumiu? Você consegue entender como é grande, como é insuperável isso? Então nós vamos fazer o lava-pés. Você participa desse momento em oração, colocando no seu coração tudo que a palavra disse para você, tudo que você quer se comprometer com o Senhor. Deixe essa palavra produzir frutos no seu coração. Nós vamos cantando, vamos orando, e você vai participando, lembrando, não é encenação, a gente vive tudo aquilo que aconteceu na verdade da nossa fé.